Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. E para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E camisetas Shibu de Fishing Wear, tá? Camisetas do lifestyle da pesca pro seu dia a dia, tá? Em uma qualidade de malha excepcional, que são as malhas da reserva do Grupo Arezzo. Diversidade de estampas muito legais, todas feitas por nós, tá? E com um precinho legal de lançamento aí. Primeiro link da descrição do vídeo é o nosso e-shop, né? Nossa lojinha virtual aí das camisetas. O lifestyle da pesca no seu dia a dia, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar, hoje eu estava conversando com o João Rosa sobre embarcação. A gente estava conversando via WhatsApp, estava com umas dúvidas de embarcação e motorização, tá? E aí o que eu vou dividir com vocês, tá? A questão da motorização, a grande pergunta era 2 ou 4 tempos. Logicamente, estão envolvidos vários e vários fatores. Primeiro, cabeça a cabeça, né? Ou seja, comparação de um pelo outro, a gente tem a questão de peso, a gente tem a questão de custo, a gente tem a questão de consumo, a gente tem a questão de usar óleo ou não, né? E tudo isso vai fazer parte do mix de variáveis, tá? Palavras corretas seriam essas, de variáveis que você vai ter para você mesmo, né? Colocar na conta, na ponta do lápis, né? E aí você vai fazer tirar a sua conclusão, né? Tirar a sua decisão. Então vamos lá fazer alguns desses fatores. Primeiro, que eu acho que é o que todo mundo acaba vendo. Primeiro, né? A questão de custo, tá? Um motor 2 tempos, ele sim, ele é mais barato do que um motor 4 tempos, tá? Isso atualmente é ponto pacífico, tá? A disparidade já foi maior, tá, pessoal? Quando tiveram aqueles primeiros 4 tempos, que geralmente só tinha o Honda, né? Lá das antigas, um Hondinha branco ou cinza. E aí era muito caro, era muito difícil. Hoje em dia não, hoje você tem diversas marcas no mercado, as consagradas, algumas alternativas, que fazem motor em 2 e 4 tempos, ok? Ok. Então, custo do 2 tempos é menor? É. A gente está falando custo e não custo-benefício. Depois a gente vai fazer, por último, a questão de custo-benefício. E aonde que você recupera ou não, dependendo do uso e do uso e do regime de uso também, tá? Segundo, peso. A questão do peso, os 4 tempos são mais pesados do que os 2 tempos, porque eles usam um outro sistema de cárter molhado, né? Enquanto o outro é cárter seco, não usa misturar a gasolina misturada com óleo, enfim, eles são mais pesados, tá? Então você gera também mais uma questão, que é a questão do peso, né? Que pode fazer diferença na performance do seu barco. Então isso também deve ser levado em conta, tá? Falei do peso, falei do custo. Aí a gente vai falar sobre a questão do rendimento, né?
do consumo desses motores. Os motores dois tempos, eles consomem mais, eles bebem mais na mesma potência. E às vezes eles bebem mais na comparação de uma potência menor com o primeiro da próxima classe de um motor maior. Tá? Aí eu vou chegar nisso aí também, vou falar sobre isso no final, que seria um 40, vamos dizer assim, um 40 dois tempos e um 60 quatro tempos, tá? Aí você vai ter uma relação de consumo que vai ser diferente. E quando a gente fala em consumo, a gente está falando em litros por hora, em um regime X, tá? Tenham noção que, dependendo do regime de aceleração que você vai andar, o seu barco e o seu motor vai ter um rendimento diferente, tá? Existe um site americano que te dá o consumo nominal, né? Pelo motor, pela marca, modelo e regime de rotação, tá? É bem legal de ver. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na descrição do vídeo. Dê uma conferida aí na descrição do vídeo, que provavelmente vai estar aí esse site, tá? Então ele vai te dar, por exemplo, eu tô com Yamaha 40 ou Mercury 40 a 3.000 rotações, ele está consumindo X, a 3.500, a 4.000, 4.500, 5.000, 5.500, tá? Então ele vai te dar as várias faixas de consumo em função da rotação. Então isso você vai ver que alguns motores vão ter melhor rendimento numa faixa X ou numa faixa Y. E isso também é legal para vocês saber qual que é a faixa ideal de um cruzeiro econômico do seu barco, né? Do seu barco não, do seu motor, tá? Então, ó, no meu 64 tempos Yamaha, há uma faixa interessante de se navegar nos 4.000 giros, que eu vou ter um consumo quase que a metade do que se eu andar a 6.500, né? E na velocidade ele vai dar muita diferença. Preciso, né, de tanta velocidade para chegar no mesmo lugar, né? E aí você depois vai fazer uma outra conta, que é a conta de cada barco, né? Na relação de velocidade em função do consumo. Porque aí você vai fazer a seguinte conta. Beleza, eu a 4.000 giros, eu chego no ponto X, vou demorar um pouco mais, mas chego no ponto X e gasto 10 litros. A 5.000 giros, 5.500, que geralmente é a faixa de rotação máxima dos motores de popa, 5.000, 5.500, ou seja, full throttle, né? Acelerador no talo, eu demoro X e gasto 2x de combustível. Então, essa relação de velocidade, rapidez que você chega, tá valendo a pena? Vai dar no mesmo consumo por distância? Não, dá às vezes o dobro, às vezes dá 1,5 vezes. Então, muitas vezes é melhor, num deslocamento muito longo, você ir mais pianinho e ter uma velocidade de cruzeiro e um consumo menor. Sempre sabendo que reserva de potência é sempre legal, tá? É sempre legal você andar numa reserva de potência. Ter uma reserva de potência para uma tirada rápida, tá? Então, assim, tava falando do consumo. E levar em conta, isso é muito importante, pessoal, muito importante. Levar em conta que o custo real do consumo de dois tempos não é só gasolina. O custo real de um motor dois tempos é gasolina mais óleo, minimamente TCW3. Alguns motores pedem óleos específicos e normalmente mais caros, como o Zetec, como o ProXS dois tempos, que tem aquele óleo específico para aquela performance, né, pro motor, tá? Então, isso também vai para conta.
E aí chega aonde que a gente quer chegar, né? E para a gente chegar nesse finalmente, eu precisei falar de toda essa outra parte, que é a relação de retorno de investimento ao longo do tempo. Ou seja, vale a pena eu colocar 2 tempos? Vale a pena eu colocar 4 tempos? Aí tudo depende, tá? Depende. Motores de médios para grandes, tá? Eu diria que para quem usa num regime mais... Na verdade, assim, a minha modesta opinião, motores acima dos 40 ou dos 60, a partir dos 60, tá? A partir dos 60, eu acho que sempre vai valer a pena o 4 tempos. Ainda que seja mais caro. Poxa, mas eu não tenho esse bolso. Tudo bem, eu só estou dando a minha opinião do que eu acho que vale a pena. Primeiro, motores acima de 60, você vai ter motores fixos. Tá? Não são motores que você fica trocando de barco, não são motores portáteis. Então justifica já você ter um 4 tempos, porque não vai ser um motor que você vai ter problema de peso, vamos dizer assim, para ficar carregando para lá e para cá. Esse não é um tipo de motor que você fica carregando para lá e para cá. 60, 75, 90, 115, 250, 400, enfim. São motores muito grandes que você não vai ficar instalando, e são motores que normalmente são comando à distância, são motores que têm uma parte de instalação. E outra coisa, tem uma questão de legislação que acima, né, dos 40 HP, eu acho que agora é acima dos 50 HP, você precisa averbar o seu motor na embarcação, ou seja, você precisa fazer um conjunto, né? Isso junto à marinha. Então isso também faz parte do jogo. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é que ao longo do tempo você vai retornando este investimento, tá? Ao longo do tempo você retorna esse investimento, porque você numa conta assim média, normalmente em 1000 horas, tá? Em 1000 horas você acaba tirando, às vezes até menos, às vezes um pouco mais, mas normalmente entre 800 a 1000 horas você acaba tirando no combustível, no consumo de combustível, a diferença, né, de preço que você pagou, tá? Depende do motor e depende do seu regime de uso, tá? Então isso também é uma questão que há de ser considerada. Vamos dizer que dependendo do motor, você vai tirar essa diferença entre 800 a 1500 horas de uso. Poxa, mas 1500 horas é bastante. É bastante, mas o motor dura até bem mais, tá? Outra vantagem do 4 tempos é silêncio e de não emitir, né, resíduo na água. Tudo bem, TCW3 ele minimiza todos os impactos, tal, mas os motores são sim mais ruidosos, mais barulhentos. O 4 tempos é mais silencioso, né, do que o 2 tempos. E a questão das emissões, né, além de ser econômico. Então tudo isso leva a uma tendência, né, de que a gente hoje crave que os 4 tempos são superiores, né, ou não superiores, mas mais recomendados do que os 2 tempos. Nos motores pequenos, né, até os seus 30 HP, até eventualmente os 40 HP, essa diferença vai necessitar de uma análise um pouco melhor, que é a questão da portabilidade e peso, tá? Além do consumo, tá? Ainda assim, todo mundo que eu conheço que trocou 2 tempos por 4 tempos não volta mais, principalmente por questão de consumo e por conta de ruído, tá?
mas nada, não estou desabonando dois tempos de jeito nenhum, até porque muitos dois tempos vão ser a entrada de muita gente no nicho ou na pesca embarcada motorizada, tá? Então os dois tempos vão ser a entrada, tá? Fatalmente. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Ah, eu fiquei de falar sobre 40 e 60, né? Uma das perguntas reincidentes demais, é quem tá ali naquela faixa de transição de um motor, de um barco que precise, que aceite e seja, inclusive, indicado ou que seja gosto do pescador, do condutor, entre o 40 e o 60. 40 dois tempos, 60 quatro tempos. A diferença de preço é grande, tá? A diferença de preço é grande. A diferença de peso também é grande. Porém, o que a gente tem visto é que os 60, ao longo do tempo, também retornam seu investimento, tá? Além de ser, como falei, mais silencioso, ter uma reserva de potência maior, caso você precise navegar. E outra coisa, motores mais potentes, muitas vezes ele vai ser, você vai andar ele não a 100%. Você vai, às vezes, trabalhar ele a 40, a 50%, 60%, aonde ele tem uma faixa muito confortável de consumo, enquanto outro motor você teria que estar numa aceleração maior e um consumo maior. Então a disparidade de consumo, e levando em conta que consumo não é só combustível, é combustível mais óleo nos dois tempos, isso se torna uma questão que, se couber no bolso, não pense duas vezes. 4 tempos, 60 para quem está entre o 40, 2 tempos, e os 60, 4 tempos. Beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.